Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Isidro. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a Escola Dominical, a nossa lição. E estamos falando diretamente aqui da DEB, Assembleia de Deus de Brasília, situada no setor de Sul, Taguatinga Sul, Brasília, pastoreada pelo pastor Osivaldo Pereira Xavier. E hoje estaremos estudando a lição número 11, cujo tema é o reinado de Ezequias. Está conosco aqui para juntos trabalharmos os conteúdos, etc., o nosso pastor João Miranda. Eu o convido para fazer uma oração iniciando a nossa aula. Desejo cumprimentar a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, estamos reunidos, Senhor, nesta aula virtual, juntamente com todo o teu povo que assiste, para glorificarmos, exaltarmos o teu nome, para pedirmos a ti, Senhor, que abra a porta da palavra e fala conosco pela lição que estudaremos nesta manhã, em nome de Jesus. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, como já falamos, o tema é o reinado de Ezequias, hoje, 12 de setembro de 2021, e o textuário da lição se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 5, que diz: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Convido o pastor João Miranda para ler a verdade prática, por favor. Verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Muito bem. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 3, depois versículo 13, pulando para o versículo 28, 29. Aí vem também no capítulo 19, versículos 1, 5 ao 7, depois versículo 15, 16, 20 e 21, conforme está em tela. Comecemos a leitura. Segundo o livro dos Reis, 18:1, diz: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Agora vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 19. Versículo 1 diz: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça,
por detrás de ti. Maravilha. Minhas irmãs, meus irmãos, como vimos aí na lição, né? O tema é o reinado de Ezequias. E a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é o justo reinado de Ezequias. O segundo tópico, conforme está na tela, Senaqueribe invade Judá. E o terceiro tópico, iremos ver a oração do rei e o livramento do Senhor. O objetivo geral da lição, o pastor João pode ler para nós o objetivo geral da lição, por bondade? Objetivo geral, asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Muito bem. E os objetivos específicos, como é de praxe, minhas irmãs e meus irmãos, são 3. O primeiro é apresentar o íntegro reinado de Ezequias. 2, sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E o terceiro, registrar o fim de Senaqueribe. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, passemos agora para a exposição propriamente dita da lição, a começar pela introdução. E eu convido o nosso pastor e professor João para fazer essa leitura, a leitura da introdução. Pastor João Miranda. Pois bem, o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Muito bem, professor. Minhas irmãs, meus irmãos, como nós vimos na introdução, os tópicos 1, 2 e 3 vai falar de forma clara o que a introdução está dizendo. Mais um detalhe, professor, pastor João, é necessário que nós também, viu, minhas irmãs, conhecemos um pouquinho o contexto histórico, bíblico, que se desenvolveu o reinado do grande rei, um rei maravilhoso, por nome Ezequias. Observe, minhas irmãs, Ezequias, não é? Dos 11 aos 24 anos de idade, de acordo com a Bíblia, foi corregente do reino de Judá com seu pai, o rei Acás. Isso foi por volta de 729, mais ou menos, a 715 ou 16 a.C. Porém, durante esse período, ele não foi influenciado pela apostasia promovida pelo seu pai. Quando seu pai, Acasias, morreu, Ezequias, aos 25 anos, assumiu o trono de Judá, como vimos, e governou por 29 anos. Isso vai de 716, mais ou menos, a 607 a.C. Detalhe, o nome Ezequias significa Yahvé é minha força. Ele foi também contemporâneo de 2 profetas. Primeiro, Isaías, o seu grande mentor, e o outro, Miqueias. E detalhe, 3 relatos na Bíblia contam a história de Ezequias. O primeiro está no segundo livro dos Reis, capítulos 18 e 20. Ali está enfatizado a parte política do governo de Ezequias. E em segundo livro das Crônicas, 29 a 32, onde a ênfase é mais ao aspecto religioso. E por último, Isaías 36 a 39. Dado estas informações, passemos para o tópico 1, que tem como tema o justo reinado de Ezequias. Eu vou ler aqui o item 1, depois o pastor João vai fazer um comentário. Vamos lá. E na tela diz, um rei reformista, o 1.1. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual, conforme está bem grifada em tela, do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Está segundo as Crônicas 29. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Fechando esse ponto, está de azul em tela. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, conforme o segundo livro dos Reis, 18:6. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso, ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Fechando, está aí de ver na tela, diz, Ezequias tinha um coração quebrantado e, por isso, foi reformista. E aí, pastor Miranda, o que é que o senhor tem a dizer sobre esse ponto?
Meus amados, uma coisa que chama a atenção na vida do rei Ezequias é o fato de que ele teve um pai, o rei Acás, que foi talvez o mais ímpio dos reis de Judá. Pois é. Não me lembro se houve algum rei mais ímpio do que Acás até aquela época. Depois dele, o neto de Acás, filho de Ezequias, o Manassés, se tornou o mais ímpio, o pior. Mas até Ezequias, né, ele teve o pai, um homem completamente ímpio, que chegou a fechar as portas do templo. Ele introduziu ídolos, substituiu o altar do holocausto, ele retirou a pia de bronze. O Acás fez um estrago religioso e espiritual em Judá. Muito bem. Mas o filho dele foi justo. O que mostra para nós uma coisa importante. O caráter do homem, ele é não necessariamente igual ao dos seus antepassados. É verdade. Não precisa ser. Ele pode ser um homem de Deus, embora tendo antepassados não totalmente recomendáveis. Positivo, né? Com vida positiva. O que quebra aqui, pastor, eu acho, uma questão daquilo que muita gente pensa na maldição hereditária. Quer dizer, a pessoa, uma vez que aceita Cristo como Salvador, toda maldição familiar é destruída. Que se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Agora o que passa a ver é a bênção de Deus na vida da pessoa em Cristo. Ok, boa palavra do pastor Miranda. Detalhe, minhas irmãs, observe que, de acordo com estudiosos, uma das razões que levou o rei Ezequias a tomar tal atitude talvez tenha sido a influência da mãe dele. Sim. Da mãe dele. E também porque ele se deixou guiar pelo seu grande mentor, Isaías. Profeta de Deus. Profeta de Deus. Então aqui está um detalhe, né, que levou Ezequias a ser um diferencial. Primeiro, porque ele dispôs a servir a Deus. Aqui para nós, quem se dispõe a servir a Deus, passado de derrota é passado de derrota. O que importa é o presente e o futuro, né, professor? É verdade. E o Ezequias fez uma profunda reforma religiosa e espiritual, né? Isso. Porque ele começou por abrir as portas do templo que o pai dele tinha fechado. Muito bem. Então, aí vai estar o item 2, que é a purificação dos lugares sagrados. O senhor pode ler para nós? Pois não. A purificação dos lugares sagrados. Isso. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor, conforme lemos em 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versos 3 a 5. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios, conforme a lei de Moisés, 2 Crônicas 29, 18 a 21. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, e versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Um detalhe, viu, minhas irmãs, eu queria agregar aqui, lá em 2 Crônicas, interessante, segundo livro das Crônicas, né? No capítulo 29, 10, assim diz Ezequias: façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Por quê? Porque o rei Ezequias, pastor, ele viu que no Reino do Norte, né, a devastação que ocorreu no Reino do Norte por causa da rebelião contra Deus. Rebelião essa que levou os assírios a destruírem, né, a deportarem os do Norte. Então, Ezequias, vendo tudo isso, disse: nós temos que nos voltar para Deus, porque é a única maneira de nós sermos livres de tal tragédia. E dentro desse ponto que o senhor leu, eu quero fazer uma observação. Observe que em 2 Crônicas, em 2 livro das Crônicas, 29, diz que Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e trouxe o sacerdote e disse: santificai-vos, santificai a casa. Aqui tem lição para nós, professor. A lição aqui é interessante. E dentro desse ponto, lá em 2 livro dos Reis, 8:4, diz que
Até aquela época existia, né, a adoração à serpente de bronze. Neustã. Pois é, que Moisés tinha levantado lá em Números 20, 21. A coisa era tão feia, estava tão difícil, né? E então foi a partir desse momento ímpar que houve essa grande transformação. Eu quero fechar esse ponto 2 no seguinte: todo crente, todo cristão deve fazer a entrega e consagração total da sua vida ao Senhor, não restando nenhum espaço, não deixando nenhum espaço, pensamento, decisão, vontade ou algo em sua vida que ocupe a não ser pelo poder de Deus. Foi assim que aconteceu, né? Foi assim que aconteceu. Muito bem. Então vimos aí a purificação dos lugares. O senhor tem alguma coisa a agregar rapidinho para nós? Sim, pastor. Gostaria de trazer para os irmãos um pensamento, ou melhor, uma coisa que Deus falou conosco. Certo. Nosso Deus não aceita nenhuma imitação com coisas do mundo, nem na forma de vida, nem na forma de pensar, nem na forma de cultuar a Deus. Isso. A nossa adoração a Deus não precisa e não pode, de forma alguma, ter resquícios de imitação com coisas do mundo. É verdade. Essa purificação do Ezequias em relação à vida religiosa e espiritual de Israel é muito importante para a nossa meditação hoje. Isso. Para que não aceitemos, pastor, nem na nossa família, nem na nossa vida, nem na nossa igreja, nenhuma imitação com mundanismo, com coisas pagãs. Isso. Coisas que venham a substituir a glória de Deus. A glória de Deus. Muito bem. Passemos agora para, minhas irmãs, meus irmãos, estamos no tópico 1, é isso? O justo reinado de Ezequias. Vimos que ele começou reformando, né, implantando uma reforma espiritual para trazer a presença de Deus novamente. Vimos que essa reforma passou pela purificação, como disse o professor, e agora o ápice da reforma foi levar todos à adoração a Deus. Isso está no item 3, eu vou ler aqui, está aí em tela. Adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para entrarem na casa, na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel, olha só o detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, se prostraram diante do Senhor. Isso está em 2º livro das Crônicas, capítulo 29, verso 28 e 29. Que cenário maravilhoso, né? Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. Além da reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos, isto é, aqueles, vou aqui fazer um adendo, não foi as tribos, foi aqueles que pertenciam a alguma tribo do norte, porque nessa época a parte norte tinha sido levada cativa para os territórios assírios e tinha sido ocupada a região por pessoas de outros lugares. Então, aqueles da parte norte, de alguma das tribos das 10 que estavam lá e que desejassem e que estivessem em condição, poderiam ir ao sul cultuar a Deus. Sua observação, por favor. Poderíamos dizer que eram os remanescentes de Israel, a parte norte, que ainda estava morando em Israel. Foram convidados para essa Páscoa grandiosa. Bem, eu queria fazer observação nessa adoração nacional. É importante, minhas irmãs e meus irmãos, aqui trazer algumas reflexões dentro da Bíblia. Observe. 2 Crônicas 29, 20 diz, segundo livro das Crônicas, depois da purificação do templo, diz, então, olha o detalhe, então o rei Ezequias se levantou de madrugada, ajuntou os maiorais da cidade, subiu à casa do Senhor. Isto é, depois que foi feito a purificação, o pacto com Deus, e aí foi quando Ezequias, tomou um posicionamento de convocar todo mundo. Aí veio o versículo 29 de 2 Crônicas, do livro das Crônicas 29. Diz que, acabando de oferecer os sacrifícios expiatórios, os holocaustos, isto é, acabando de oferecer todos os sacrifícios que era necessário oferecer, o rei, todos quantos com eles se acharam, se prostraram e adoraram ao Senhor. A lição que aprendemos aqui, meus irmãos, é que
A verdadeira adoração, pastor João Miranda, passa, primeiro, pela entrega. Primeiro, por renúncia. Segundo, por renúncia. Terceiro, pela obediência à palavra de Deus. Com certeza. Não adiantava nada convocar o pessoal para adorar se o pessoal estava desconcertado, estavam rebelde e não estavam condizentes com os preceitos do Senhor. É verdade. Aí, óbvio, o rei, né, convocou, exigiu que todos se achegassem a Deus. E aqui para nós, começou Deus a trabalhar no meio do povo e deu no futuro um grande livramento. O senhor pode fazer a síntese do tópico aí da lição para nós? Pois não. Só acrescentando, pastor, Sim. que é interessante que o senhor disse muito bem que a adoração, a verdadeira adoração, começa com a renúncia pessoal, né? Quer dizer, é entrega. Entrega. Isso tem uma aplicação interessante no Novo Testamento, porque a vida cristã começa com um novo nascimento. Isso. Que é uma verdadeira reforma espiritual na vida das pessoas que aceitam a Cristo. É verdade. Síntese do tópico 1. Quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis, pois sua santidade, a santidade de Deus, portanto, nos constrange. Detalhe, irmãs, meus queridos, viu, pastor Miranda? Lá no segundo livro das Crônicas, 30:26, diz o quê? Diz que houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém o quê? Tal consagração, tal dedicação e tal festa, né, da Páscoa, conforme os princípios de Deus. É verdade. Mas aí tem um detalhe que está no versículo 29 do capítulo 29 e do capítulo 29, versículo 30, que diz lá, diz que todos, né, aliás, em 2 Crônicas 31:1 fala que acabando tudo isso o quê? A festa, a Páscoa, o momento de alegria, de gozo, de festejo, o encontro com Deus, a aliança com Deus, o pacto com Deus. Depois que tudo isso acabou, aí o versículo 29, o versículo de número 1 do capítulo 31 diz: todos os israelitas que ali se achavam, olha o detalhe, saíram à cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares. Qual é a lição que aprendemos aqui? Para nós fechar o item 1. Uma coisa, escute, é passar um tempo empolgante louvando a Deus num culto especial de 3 horas. Outra, bem diferente, é voltar para casa ou para o convívio social, né, depois de ver a experiência com Deus. Se não houver mudança, se não houver transformação e se não houver uma nova disposição, é porque aquela adoração não teve o valor devido. Aqui, o povo saiu impactado, porque o povo realmente foi tocado por Deus, né, senhor? Pastor, isso me faz pensar o que é um verdadeiro avivamento. Isso, avivamento, muito bem. Professor... Avivamento produz isso aqui. Produz, quer dizer, terminou a festa, mas o avivamento continua. Muito santificação, bem. Purificação, Isso. consagração ao Senhor, serviço ao Senhor. Isso, entrega a Deus, porque não adianta. Tem pessoas que aquele culto alegre, termina o culto, quando sai da igreja, misericórdia. Parece que nada aconteceu. Esqueceu, né? Aqui está bem claro. Voltemos. Tópico 2. Vai falar sobre a ameaça que é Senaqueribe, o rei do Império Assírio, né? Que estava o Império Assírio, rapidinho aqui, nesse período, a partir dos anos 800 em diante, começou uma investida, uma expansão política, né, em todo o Oriente e estava desejoso de invadir Judá. Já tinha invadido, já tinha tomado o norte, eu queria tomar o sul. Vejamos, as ameaças de Senaqueribe. Eu vou ler aqui rapidinho. O Império Assírio estava em franco crescimento, como já falei. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora, Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército, não é? Seu poderoso exército para sitiar
isto é, cercar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Aí está de vermelho em tela. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico, na língua do povo, para que todo mundo ouvisse e ficasse, realmente, estamos num momento difícil. E aí, professor, o que você tem a dizer sobre isso? Então, as afrontas de Senaqueribe, transmitidas por seu porta-voz, Rabsaqué, não foram só contra Ezequias e nem contra o povo de Judá e Jerusalém, mas principalmente contra Deus. Deus Todo-Poderoso. Contra Deus. Não se zomba de Deus. É verdade. Ninguém escarnece de Deus. O final de Senaqueribe foi trágico, foi horrível. Não se zomba de Deus, né, pastor? Muito bem. Detalhe aqui, só para nós entender um pouquinho, segundo o livro dos Reis 18, 1 a 8, é um prólogo. O que é um prólogo? É uma breve introdução sobre o reinado de Ezequias. Lá faz um resumo, faz uma introdução breve, né, um prólogo, de como foi o reinado de Ezequias. No versículo 7 diz que Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ok? Então, observe. Em 2 Reis, agora, 18, 13, fala que Senaqueribe invade Judá. Isso foi por volta de 715, mais ou menos, de Cristo. Ezequias demonstrou uma fé fraca, humilhou-se diante do rei e lhe pagou o tributo. Passou o tempo, Ezequias, como diz lá o versículo 7, se revoltou contra aquilo. Já não vou pagar tributo para esse aí, não. E aí, obviamente, o rei assírio, não é, deixou de receber os tributos. O que fez? Mandou o seu exército, vai destruir aquele povo rebelde. É esse o contexto das ameaças, né? E dentro do ponto 1 aí, das ameaças de Senaqueribe, observa o detalhe aqui, ó. Segundo as crônicas, segundo das 32:1, diz que depois dessas coisas, isto é, depois do rei Ezequias fazer o concerto com o povo diante de Deus, depois de celebrar a Páscoa, depois de ele se aproximar de Deus, diz aí, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, não é? E aí, detalhe, foi nesse período que Ezequias, não é, disse para os seus oficiais, disse para todos, gente, fique tranquilo, esforçai, tenha de bom ânimo, não é? Deus está conosco. Observe que Ezequias, apesar de estar cercado, era um homem que confiava no Deus Todo-Poderoso. A lição que aqui aprendemos, irmão, é que em meio aos sempre da vida, não devemos desesperar, porque Deus está conosco. Sua observação. Na verdade, pastor, esse texto é muito interessante, porque o Ezequias, tendo sido afrontado ele e Judá, ele depositou a confiança dele somente em Deus. Somente em Deus. Até ele proibiu os seus cidadãos a responder às afrontas. O que é importante para nós, eu acho, irmãos, porque às vezes nós queremos agir por nós mesmos. Responder, corresponder às afrontas, entrar em processos, em litígios judiciais contra pessoas. Eu acho interessante aquela palavra que o Senhor falou através do profeta Zacarias. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É desse jeito. Eu penso que, assim como Ezequias confiou no Senhor, Deus agiu, Deus operou, defendendo e livrando Judá e Jerusalém. Assim também nós precisamos confiar no Senhor as nossas causas, nossos problemas, nossos dilemas. Muito bem. Um detalhe aqui, dentro desse ponto 1, as ameaças de Senaqueribe, apenas eu quero fazer uma aplicação. Observe, quando desejamos ser fiéis a Deus e nos santificamos, como fez Ezequias e o povo, nossas atitudes agradam a Deus, mas desagrado ao inimigo de nossas almas. Então, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, o inimigo fica furioso. Mas o importante é que o nosso Deus está feliz conosco. E se Deus está feliz conosco, meu,
Pode ficar tranquilo que vai cuidar de nós, vai? Se Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? Muito bem, vamos para o segundo item do tópico 2. Estamos no tópico 2. Senaqueribe, tá aí, ó, invade Judá. Quem foi Senaqueribe? Aqui é o rei assírio, a potência síria, né? Detalhe, logo que o rei Ezequias assumiu o trono, em 716, o rei Senaqueribe, né, tentou invadir e, nesse momento, Ezequias ficou meio lá, meio cá, fez um acordo para pagar um certo imposto. Como passou o tempo, Ezequias disse, sabe uma coisa, não vou pagar esse negócio não. E aí Ezequias passou a confiar em Deus. Quando o rei assírio viu que os impostos não estavam sendo pagos, entendeu que era uma rebelião. Então mandou o seu exército. Aí é nesse momento que vem esse embate. 2. O temor do rei Ezequias. O senhor pode ir para nós? Pois não. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías? E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Que coisa linda, né? Aí nós temos aí que, lógico, temor, isso é normal do ser humano, né? Todos nós temos medo, momentos de crise, momentos de conflito, todos nós temos temor. Agora, o segredo é não deixar se dominar pelo medo. Foi o que aconteceu com Ezequias. Observe, rapidinho aqui, viu? Dentro desse ponto, que no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, verso 1 ao 7, diz que após ouvir as ameaças dos assírios, Ezequias rasgou as suas vestes, olha só, se cobriu de pano de saco, entrou na casa do Senhor, oh, que coisa linda, e enviou os seus servos para consultar o profeta Isaías, o qual disse aos servos de Ezequias, isto é, Isaías disse, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas, à vista das palavras que ouviste com as quais o servo do rei da Síria de mim blasfemaram. Aí diz o Senhor através da boca do profeta Isaías ao coração de Ezequias, eis que porei nele, isto é, em quem? No exército de Senaqueribe, do próprio Senaqueribe, um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Eita, Deus maravilhoso! É assim que Deus faz. É isso, professor? Desse jeito. Um detalhezinho, nós... no capítulo 20, do segundo livro dos Reis, 21 a 7, fala que Ezequias ficou doente, como vocês conhecem muito bem a história, meus irmãos, né? Essa história também está em Isaías 38, 39. Isso. Ficou doente, né? Ele orou a Deus, Deus mandou Isaías, né? Isaías disse, você vai, coloca em ordem, porque você vai morrer. Aí Isaías voltou, Deus disse, Isaías, volta lá, porque o meu servo orou a mim, vou dar mais 15 anos. Aquela história todo mundo conhece, né? E Deus curou, Deus fez maravilha. E lá fala que uma comissão ou uma comitiva dos caldeus, né, foi visitar o rei, né, levar presente, porque souberam do milagre do que ocorreu com o rei. Né? E lá fala que o rei Ezequias cometeu um deslize, pastor, que ele, em vez de mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus, ele foi mostrar as armas, o poder bélico, o ouro e etc. Estou só sintetizando isso aqui, né? E aí o que ocorreu, né? Quando os embaixadores da Babilônia, né? A Babilônia nessa época era um povo que ainda estava tentando se estruturar lá na Mesopotâmia. 100 e tantos anos depois, eles conquistaram todo o Império Assírio. Mas, a princípio, essa embaixada parece que foi enviada a Judá com o objetivo de fazer uma observação, e Ezequias ficou tão assim empolgado, quem sabe vai ser um aliado, né? E diz os historiadores que isso deve ter chamado a atenção dos assírios, porque Judá pagava impostos para os assírios. Então, quando a embaixada dos caldeus foram embora, lá veio o profeta Isaías, e aí, rei, o que eles viram aí? Aí o rei disse, olha, profeta, eu mostrei todo o meu ouro, toda a prata, todo o reino de Judá. E aí o profeta Isaías, inspirado por Deus, Deus usou, ele disse, olha, rapaz, é o seguinte, tudo isso que você fez, né, dias virão que esse mesmo povo, os caldeus,
vai levar tudo, inclusive vai levar o teu descendente como cativo. Isso se cumpriu 100 e tantos anos depois. Aqui está um erro que o rei Ezequias cometeu, que é o quê? Esqueceu de dar glória a Deus. Não é isso? Então, repito, essa invasão, esse cerco de Senaqueribe, que foi em torno de 702 mais ou menos, a 701 mais ou menos, antes de Cristo, se deu, um dos fatores foi o quê? Porque pensavam que o rei Ezequias tinha se aliado, quem sabe, não é, aos caldeus, e também porque o rei Ezequias parou de pagar o imposto. Sua observação. Pastor, esse ponto. Pastor Isidro, amados irmãos, essa passagem, ela é muito importante para nós. Isso. Eu gosto de pensar que são lições para a nossa vida espiritual hoje, no século XXI, com certeza. No Novo Testamento, na época da graça. Isso. Irmãos, nem tudo que Deus faz ou que Deus te dá deve ser apresentado a Deus e o mundo, digamos assim. É verdade. Não. Pastores antigos ensinavam a igreja o seguinte, que na sua casa, na sua sala, entram todas as suas visitas. Isso. Mas no seu quarto de dormir, só entra familiar seu ou quem você tiver plena confiança. Não pode deixar que qualquer pessoa entre no seu quarto. É verdade. A parte íntima da família, da casa, não pode ser visitada por pessoas estranhas. É verdade. Muito bem. Em detalhe aqui, observe aqui, a doença de Ezequias, viu, meus irmãos, rapidinho, a sua oração e a intervenção milagrosa de Deus por meio do profeta Isaías são comprovações, minhas irmãs e meus irmãos, de que o Senhor ouve e atende às orações sinceras que partem de um coração contrito. Isso aqui é a aplicação para nós, não é? Esse episódio demonstra, o episódio da cura, da doença e da cura de Ezequias, demonstra o quê? Que o Senhor pode lançar mão de recursos humanos para operar também os seus milagres. É tanto que lá diz Isaías, tomai uma pasta de figo. Então Deus tem suas estratégias para curar. Fechando, apesar de ser curado, apesar do milagre, apesar que ele dependia 100% de Deus, porém ele, infelizmente, quando recebeu aquela embaixada, disse, não, isso aqui é minha grandeza, meu ouro, minha prata. E o que aprendemos aqui? Que o orgulho nos leva a privar Deus da glória que é devida exclusivamente a Ele. Cuidado com o orgulho, com a soberba. Deus te deu uma bênção, meu irmão, glorifica o Senhor. Glória a Deus. O pastor disse muito bem, vamos ter muito cuidado. Vamos ter muito cuidado. A bênção que Deus dá é para você. Isso. Tem bênção que é para você viver. Isso. Não para você ficar batendo, dizendo aos quatro cantos do mundo. Isso. Não é verdade? É verdade. Aqui, ó. Além disso, dá-nos uma sensação, o orgulho dá-nos uma sensação de segurança que conduz o pecado. Então, Ezequias ficou meio assim, quis mostrar grandeza. Foi uma falha. O que eu aprendo aqui também, pastor? É que os personagens da Bíblia, por mais que sejam abençoados, foram humanos. Com certeza. Cometeram os seus momentos de fraqueza, como Ezequias. Mas o importante é que ele continuou confiando em Deus. Passemos agora para o tópico 3. Só um acréscimo, pastor, se me permite. Vai lá, meu chefe. Por favor. A oração de Ezequias, a oração de Ezequias, exatamente, pela cura dele, por ele chorou bastante. É interessante que até aquele momento, Ezequias não tinha filhos. É verdade. Ele não tinha filhos. Se ele morresse, para quem iria o reinado? Pois é. Para uma outra família? É verdade. Eu penso que entra aí uma questão muito importante, que é a questão da genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A continuidade das promessas de Deus feitas a Davi, que o descendente reinaria sobre a casa, seria um rei eterno, seria da descendência de Davi. Se o Ezequias tivesse morrido, haveria um prejuízo muito grande para essa sequência. Muito bem. E o Senhor, depois de 3 anos, deu para ele o Manassés, o filho Manassés. Você pode fazer a síntese do tópico para nós, tópico 2? Síntese do tópico 2. Pois não. Nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Eita. Todas as suas pretensões
passam pelo crivo e aprovação do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, vimos aí o tópico 2, né? Vimos que Senaqueribe era a fichinha diante do Todo-Poderoso. E vamos ver agora a atitude que o rei Ezequias tomou diante da afronta. 3, a oração do rei e o livramento do Senhor. Só pode ler para nós o 3 pontos, meu pastor. A oração confiante de Ezequias. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias, segundo Crônicas 32, verso 17. Isso. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Isaías capítulo 37, versos 14 a 20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Detalhe, segundo as Crônicas 32, 17, que aí cita, diz o quê? Diz que o rei assírio, abre aspas, escreveu cartas, olha o detalhe, gente, para blasfemar isso. Do Senhor, logo do Senhor, viu? Isso. Deus de Israel. O cara, né, é metido a grande, né? Esse rei, né? Mas não sabia como estava mexendo. Blasfemar o Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele. Era uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. E a carta diz assim, dizendo, assim como os deuses... Olha a afronta. Das nações, das terras, não livraram o seu povo das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Aqui, a afronta não foi contra Ezequias. Não foi contra o povo de Deus, mas foi contra o próprio Deus. E aí, rapidinho, em 2 Reis 9:14 e Isaías 37:14 diz que, olha o detalhe, recebendo, pois, Ezequias cartas, rasgou os cabelos da cabeça, caiu em desespero. É isso? Não é isso não. Que está escrito? Recebendo as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor. Sua observação, por favor. Pastor, eu estou achando essa lição muito tocante e edificante. Muito bem. Porque, observe, aqui, Senaqueribe compara a Deus. Pois é. Ele disse, assim como os deuses das nações, coisa, hein? Das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Quantas pessoas há que estão achando que o nosso Deus é semelhante aos deuses das nações? E quantos estão afrontando o nosso Deus, o nosso grande e único Deus, pensando que ele é qualquer Deus, e estão pagando a pena dessas afrontas? Detalhe, o reino assírio, o Império Assírio, repito, né, ele é um dos impérios mais antigos, foi um dos impérios mais antigos do mundo, porém o seu auge começou por volta dos anos 850, mais ou menos, antes de Cristo, e foi até o ano 617, 8, quando foi conquistado pelos caldeus. Detalhe, né? Deus levantou esse império, foi Deus que levantou, não foram os deuses pagãos, não. Não. Ok? Então, o mesmo Deus que levantou o Império Assírio para levar as 10 tribos do norte por causa da idolatria, o mesmo Deus era e é poderoso para abater esse império, por afrontar o Deus Todo-Poderoso. É verdade. Trazendo para nós aqui rapidinho, né? Rapidinho, observe que a queda de Senaqueribe começou quando ele afrontou o Deus vivo. É verdade. Seu fim trágico mostra que ninguém pode zombar de Deus, afrontar, desdenhar do Deus Todo-Poderoso. Não. Aqui para nós, pastor, vivemos numa sociedade rebelde, muitos meneiam a cabeça, desdenham, criticam, ridicularizam a palavra de Deus, as promessas de Deus, o próprio Deus. Ei, Deus está vendo e ouvindo tudo, e na hora dele, no tempo dele, vai entrar com providência.
Esta é a Com Bíblia, certeza. é a palavra de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Não. O que o homem semear, o que o homem plantar, vai Colher. colher. Muito bem. Com um detalhe, pastor. Irmãos que estão assistindo esta aula, Muito bem. pensem, analisem a história de tantas pessoas. Pois é, meu querido. Pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas do Brasil, pessoas de fora do Brasil, que já caíram abaixo da ira de Deus porque afrontaram a Deus. Isso. Irmãos, observem a história. É verdade. Analisem. O pastor João disse uma coisa certa, minha irmã. Quando você pega lê a história geral, eu falei sobre a história geral. Né? Quando você pega a história, reinos poderosos, que pensavam que eram tudo, hoje não existe, só existe o quê? Só ruínas. Só história e ruínas. E ruínas. Porque com Deus ninguém brinca. Deus é o Senhor da história. Ele levanta quem Ele quer, abate quem Ele quer, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Comecemos pensando, onde está a Síria? Pois é. Não, interessante, observe. A ameaça aqui do rei foi em torno de 701, mais ou menos, antes de Cristo. No ano, por volta de 607, 606, os caldeus conquistaram todo o Império Assírio e se tornaram a grande potência mundial. E onde está a Babilônia hoje? Tá só os escombros lá, onde é hoje, lá Mesopotâmia, lá do Iraque. Vamos voltar para cá, né? Último item, estamos no tópico 3, perdoe-me, a oração do rei e o livramento do Senhor. Que bênção, né? Vejamos, não é? No item 2, a ação, o agir de Deus. Deus conforta o rei. Vou ler aqui. Deus, isto é, diante das ameaças de Senaqueribe, né? Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. Aleluia. Continuando. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma. Vou repetir, naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu livramento. O que aconteceu? Um anjo do Senhor, só foi um anjo, viu? Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil assírios, 1.000 guerreiros. Deixou o exército praticamente a zero. E o fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Quando ele retornou para a sua capital, foi assassinado. Seus comentários, professor. O que estávamos falando, né? Sobre as afrontas que se fazem a Deus. Muito bem. Neste caso, Deus mesmo enviou um anjo para matar a 185 mil assírios. Isso. O próprio Senaqueribe morreu conforme a profecia do profeta Isaías, porque lá na sua cidade, no seu reino, ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. Os próprios filhos mataram a ele. Muito bem. Uma tragédia que hoje chamaríamos de tragédia familiar, né? mas que era o cumprimento de uma profecia, de uma palavra de Deus. Por quê? Ninguém se levanta contra Deus. Estamos enfatizando isso hoje, né, pastor Isidro? Estamos enfatizando, ninguém se levanta contra Deus, irmão. Aqui para nós, pode até se levantar, mas a tomba é certo, viu? Não, pode até tentar se levantar. O tomba é certo. Com certeza. Querido, observa aqui, vamos ler aqui umas referências bíblicas. Segundo o livro dos Reis, rapidinho, capítulo 19 diz, olha só o que o profeta Isaías diz ao rei Ezequias, verso 32. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Detalhe, o exército assírio estava cercando, sitiando Jerusalém. Quem olhasse além dos muros de Jerusalém, dizia, meu Deus, o negócio está feio. Mas Deus está usando o profeta, não se preocupe não. Versículo 33, o que o profeta diz? Os deuses usam o profeta, pelo profeta Isaías, pelo caminho, por onde vier, por esse voltará,
mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Continuando. 34, olha Deus falando, confortando o rei Ezequias. O rei Ezequias, em vez de se esperar, foi buscar Deus e Deus respondeu, através do profeta: porque eu defenderei esta cidade, para livrar, olha um detalhe, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Agora vem aqui, ó, verso 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial, isto é, onde estavam todos os soldados, exércitos, comandante, né? 185 mil. Isso foi de noite, dormiram. Quando acordaram, estava todo mundo morto, né? Morto, né? Quando se levantaram os restantes pela manhã, eles que todos eram cadáveres. Fôlego de vida tinha ido embora. É assim que Deus faz, viu? Deus dá a vida e Deus tem poder para tirar, porque Ele é Senhor da vida. Rapidinho aqui. Retirou-se Senaqueribe para a Síria e se voltou e ficou em Nínive. E lá, como disse o nosso professor, ele foi assassinado. É a consequência, meu querido, daqueles que se levantam contra Deus. Pode demorar, viu? Pode custar, mas um dia vai vir. É importante dizer para os irmãos que aqui não existe nenhuma maldade de Deus. Pelo contrário. O que eles plantaram, colheram. É verdade. Apenas foi a troca. É a consequência. Né? Consequência do que fizeram. Né? Não houve nenhuma crueldade de Deus, pelo contrário. Foi a manifestação do amor de Deus. Primeiro, por si próprio, pelo seu nome. Segundo, pela cidade de Jerusalém e por Davi, que tem toda uma promessa de Deus para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Um detalhe, de acordo com os historiadores, a história secular não diz isso. Mas se analisarmos à luz da Bíblia, essa derrota, né, essa derrota fenomenal do exército assírio para Deus, não foi para o exército de Jerusalém, foi para o próprio Deus. O próprio Deus. Foi a partir daí que começou o declínio do poder assírio naquela região. Aos poucos foi definhando. De repente surgem os caldeus e, pum, dá o golpe final. Síntese do tópico, por favor, chefe. Síntese do tópico número 3. Maravilha. Aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, busquemos servir esse Senhor com coração. Detalhe. Deus não usa de revanche, Deus não joga na cara, Deus é justo. Se a pessoa faz justiça, justiça receberá. Se não faz justiça, obviamente não receberá. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia maravilhoso, dia 12 de setembro, né? Estamos no segundo domingo do mês de setembro, lição número 11, vimos aí o reinado de Ezequias e vimos o tópico 1, o justo reinado de Ezequias, um rei reformista, um rei que buscou implantar uma reforma política e espiritual, um rei que levou o povo a se voltar para Deus. E óbvio, a consequência positiva veio, que foi o quê? Recebeu de Deus condições para vencer os problemas. Vimos no segundo tópico, né, que, lógico, o inimigo ficou furioso, Senaqueribe, né? Ele buscou de toda maneira intimidar, ameaçar, desdenhar. E o rei Ezequias, a princípio, como todos os humanos são, teve o seu temor, mas resolveu confiar em Deus. E aí, no tópico 3, vimos que aí o Ezequias recebeu aquela carta desaforada, em vez de ficar desesperada, querendo caber da cabeça, ele disse, foi a casa do Senhor, colocou diante de Deus, né? Pediu misericórdia, Deus usou o profeta Isaías e o fogo caiu, a benção foi total, que o rei não precisou mexer nem com o dedo. Deus, né, enviou o seu anjo e de noite, sutilmente, tirou o fôlego de todos aqueles 185 mil soldados assírios. No outro dia, Senaqueribe bateu retirada e assim termina a história de Senaqueribe e continua a história de Ezequias, um homem abençoado por Deus. Com certeza. Leia para nós a conclusão da lição, por favor, meu filho. A conclusão. A lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. Muito bem. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis do seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele
que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança. Sobre agora, pessoal, para... Achei interessante essa conclusão, pastor, porque o Senhor está conosco. Muito bem. Quando oramos e buscamos a Ele. Há muitas pessoas que oram e pensam que Deus não as está ouvindo. Está ouvindo. Isso. Ninguém que ora com o coração quebrantado e contrito é desprezado por Deus. Muito bem. E detalhe, Deus ouve as orações. Ouve. Só que o momento dele agir, dele entrar com a ação, é ele que determina. Então, minha irmã, se você tem orado por um problema, por uma dificuldade, e não tem ainda tido nenhum vislumbre, nada, fica tranquilo. Deus está no comando da história. E no tempo dele, ele vai entrar com providência. Mas voltando Deus tem 3 formas de responder a oração. Isso. Vamos lá. Deus responde sim, Deus responde não. Isso. Ou então Deus responde, espere um pouco. Espere um pouco, tá bom? Muito bem, vimos na lição de hoje um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui para terminar agora, quero fazer minhas conclusões finais. Viu, professor? Pois não. João Miranda e demais irmãos que estão passando conosco dessa EBD nesse dia, nesse domingo abençoado. Minha irmã, meu irmão, observe que, como disse o pastor João me disse, Ezequias foi criado num ambiente pagão. Ambiente totalmente rebelado contra Deus Todo-Poderoso. Ele tinha tudo para dar continuidade. E por que não deu? Porque ele resolveu tomar um posicionamento. Ele viu que as atitudes do pai dele eram atitudes que, se fossem perpetuadas, levariam o caos, não só dele, mas da sua própria nação. O que eu aprendo aqui? Deus quer que cada um de nós nos posicionemos. Deus quer que eu e você não fiquemos dominados por coisas ruins e negativas do passado. Deus quer que eu e você assumamos a nossa posição em Cristo Jesus como novas criaturas e façamos a diferença, mostrando que é possível sim a história, por mais ruim que tenha sido do passado, ser mudada para a glória de Deus. É verdade. Ok, meu chefe? Ok, meu chefe. Muito bem. Glória Fechando aqui, sobre a conclusão de Ezequias, observa aqui. Ezequias, irmãos, fez o que era reto perante o Senhor. Fez aliança com Deus. Isso. Confiou no Senhor. Detalhes, em tempos de prova, ele exortou o povo a pôr a sua confiança em Deus. Outro detalhe, ele apegou-se 100% a Deus como um homem piedoso e não deixou de segui-lo guardando os mandamentos de Deus. Lógico, qual foi a consequência? A consequência foi bênção, foi vitória. A consequência foi passar para a história como um dos melhores reis de Judá. E o que isso tem a ver conosco? Qual é a lição que aprendemos em tudo isso? A Bíblia diz que nenhum dos reis de Judá confiou tanto no Senhor como ele. Conclusão, a bênção de Deus em nossa vida, assim como foi na vida do rei Ezequias, passa pela confiança e pela obediência à palavra de Deus. Tô certo, chefe? Certinho. É isso aí. Quer bênção, meu irmão? Quer vitória? Quer a mão de Deus sobre você? Então, faça como o rei Ezequias. Fica na presença do Senhor e deixa ele trabalhar. Bora, meu chefe. É interessante que o rei Ezequias, pela vida dele de temor ao Senhor, trouxe uma prosperidade tão grande para ajudar, que até hoje, em Jerusalém, existem obras que foram feitas por Ezequias. É interessante. O famoso túnel de Ezequias. Detalhe, professor. Que corre água até hoje. Eu sugiro aos irmãos e às irmãs, por favor, leiam com mais calma a história do reinado de Ezequias. Mas eu vou repetir. Se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 18 e 20. E também se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 29 a 32. E também tem lá no livro do profeta Isaías, 36 a 39. Detalhe, livro das Crônicas, segundas Crônicas 18, segundo livro das Crônicas 18 a 20, a ênfase é mais na política. Segundo livro dos Reis, 18 a 20, a ênfase é política. Já segundo livro das Crônicas, 20 a 32, é política e é religiosa. Então, estude, leia, você vai ver como Deus foi maravilhoso e como Deus é bom. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos. Chegando ao término de mais uma lição da EBD, lição 11, dia 12/9. Ei, que coisa boa, né? Lição essa que com certeza está e vai impactar
todas as vidas, todos os irmãos que estão nos assistindo. Muito bem, hoje, domingo, como é de praxe, teremos o grande culto. Culto de louvor e adoração, pregação, ministração, oração pelos enfermos. E ele começa, viu, meus irmãos, às 18 horas, hein? Ponto. Venha, aqui tem lugar para todos. Ah, pastor, estou com problema de saúde. Tá, meu irmão? Então não tem problema. Você pode acessar a DEB TV e você vai receber as orações, vai ouvir a palavra, vai cultuar conosco e o fogo vai cair. Então, hoje à noite, não esqueça, o grande culto a partir das 18 horas, né, professor? Em nome do Senhor. E agora vamos orar pelos irmãos que fizeram aniversário durante a semana que se encerrou e hoje, né, primeiro dia da semana que está se iniciando. Também, além de orar pelos aniversariantes, iremos orar também pelos irmãos que estão enfermos. Eu vou orar pelos que fizeram aniversário e eu vou convidar depois o pastor João Miranda para fazer a oração pelos irmãos que estão enfermos. Oremos. Senhor, pedimos a tua bênção sobre todos os teus filhos, irmãos, queridos, que durante a semana que se passou fizeram aniversário e também os que estão fazendo aniversário de hoje. Dê a eles muitas bênçãos, saúde física, emocional, espiritual, bênçãos espirituais, muitos e muitos anos de vida com todos a sua família. É no nome de Jesus que eu oro. Agora, pastor João, é com o senhor. Continuamos na tua presença, Senhor, falando contigo, adorando e glorificando o teu nome por todas as tuas bênçãos, por esta lição, Senhor, que nos destes a estudar e a aprender de ti. Pai Celestial, oramos agora, Senhor, por todos os irmãos que estão enfermos. Alguns estão internados em hospitais e clínicas, outros estão em casa, Senhor. Nós te pedimos, visita poderosamente, Senhor, curando, porque, Senhor Jesus, tu és o Deus de perto, mas também és o Deus de longe. Deus, tu és Deus dos montes, mas é Deus dos vales. Senhor, visita aqueles que estão enfermos, Senhor, poderosamente, e basta, Senhor, que digas uma única palavra e todos serão curados. Meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, toda infecção, todo vírus, todo coronavírus, nós repreendemos o nome de Jesus. Vai saindo enfermidade, neste instante nós te repreendemos no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Muito bem, irmãos, agora vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, será com todos, hoje e sempre. Amém. A DEB, a promessa é para nós e nossos filhos. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Tenham todos um domingo abençoado e uma semana vitoriosa em Cristo. Em nome Jesus. do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.